Meus amores, estão prontos para mais uma aulinha? Espero que sim. Hoje, a nossa disciplina que vai ser trabalhada vai ser Geografia. O nosso tema é aspectos físicos. Dentro de aspectos físicos, nós iremos falar sobre relevo, sobre clima e tempo, sobre vegetação, entre outros tópicos que estão dentro de aspectos físicos. Só que a nossa aula ela vai ser dividida, ok? Hoje nós iremos falar apenas sobre relevo, o que é o relevo, os tipos de relevo, tá? E iremos também falar sobre o clima e o tempo, tá? Então, dentro do relevo, nós iremos falar, como a gente já falou, o conceito do relevo, alguns tipos de relevo, né, os principais tipos de relevo brasileiro, e iremos falar sobre a transformação do relevo, ok? Essa transformação do relevo, ela pode ocorrer de forma natural ou de forma modificada pelo homem, ok? E iremos falar sobre o tempo e o clima. Quando a gente fala em tempo e clima, fica um pouco confuso na cabeça das pessoas, para poder diferenciar cada um deles. Então, nós vamos estar fazendo essa diferenciação, ok? Então, primeira parte que nós iremos ver é o que é o relevo e alguns tipos de relevo. Vamos lá? Fiquem atentos. Tipos de relevo. O relevo é o conjunto de formas que modela a superfície terrestre. Ele pode ser modificado por terremotos e movimentos tectônicos, pela erosão causada por processos naturais como as águas de chuvas e ventos, entre outros fatores, e ainda pela interferência humana. Tipos de relevo. As principais formas de relevo são planaltos, planícies, montanhas, depressões e serras. Planície. Planície é um tipo de solo totalmente plano. Observem as imagens. Planalto. Planalto é a forma de relevo constituída por áreas elevadas com cume mais ou menos nivelado, é um lugar alto e plano. Observe as imagens que estão aparecendo. Montanha. Por identificação, a montanha é uma elevação no relevo com uma altura de 300 metros acima do nível do mar. Serra. A serra é uma cadeia de montanhas. Observem a imagem. Depressão. Depressões são regiões geográficas mais baixas do que as áreas em sua volta. Olha as imagens. Então, meus amores, agora que nós já vimos, né, falamos sobre o relevo, vimos que o relevo é o conjunto, né, de várias formas de terreno, porque existem vários tipos de terreno, alto, mais profundo, né, grandes, com algumas profundidades, tá? E alguns tipo as montanhas. Quando a gente tem um conjunto de montanhas, nós formamos as cordilheiras, ok? Então, vamos lá. Agora, nós iremos estar falando sobre as transformações do relevo. Nós iremos estar falando sobre o que é erosão, tá bom? Vamos ver o que é erosão e o que causa a erosão. Como a tia já tinha mencionado, ela pode ser de forma natural ou através das modificações do homem, ok? Vamos então ver a questão das transformações do relevo? Vamos lá, galerinha! Fiquem atentos! Erosão. Erosão é um processo de deslocamento e transporte de terra ou de rochas de uma superfície. A erosão pode ocorrer por ação de fenômenos da natureza ou do ser humano. Ações da natureza. Podemos citar as chuvas como principal causadora da erosão. Ao atingir o solo em grande quantidade, provoca deslizamentos, infiltrações e mudança na consistência do terreno. Humanas. Ao retirar a cobertura vegetal de um solo, este perde sua consistência, pois a água que antes era absorvida pelas raízes das árvores e plantas
passa a infiltrar no solo. Esta infiltração pode causar a instabilidade do solo e a erosão. Então, agora que nós já vimos a questão das transformações do relevo, nós falamos sobre a erosão. Gente, resumo do que é a erosão. Desgaste do solo. É o desgaste do solo podendo ser de forma natural ou de forma através das transformações do homem. Mas, em resumo, aquilo tudo, erosão, desgaste do solo. Só isso, ok? Então, para a gente fechar, antes de nós fazermos as nossas atividades, nós vamos falar sobre o tempo e o clima. Vamos ver qual a diferença dos dois? Então, vamos lá, galera. Tempo é o estado da atmosfera de um lugar num determinado momento. Ele muda constantemente. Clima é o conjunto de variações do tempo de um determinado lugar da superfície terrestre. Ele é classificado de acordo com a medida do que se observou sobre o comportamento da atmosfera durante um longo período. Então, agora que a gente já viu a diferença entre o clima e o tempo, nós vamos realizar as nossas atividades, ok? Vamos para as atividades? Então, vamos lá. Número 1. Quais das formas de relevo descrita você consegue observar em seu município? De todas as que nós falamos, quais que vocês podem observar? Morro, montanha, planalto, planície? Atividades. O que é relevo? Vocês vão explicar o que é o relevo. 2. Defina. As formas de relevo indicadas a seguir com suas próprias palavras. Planícies, montanhas, planaltos, cordilheira. Ok? Vocês, caso tenham alguma dúvida, vocês podem estar voltando na página anterior e estarem explicando depois com as palavras de vocês. Ok? Página 339. Você já viu na televisão um deslizamento de terra ou leu alguma reportagem sobre isso? Escreva sobre o que aconteceu. Se sim, você vai escrever. Caso não, você não tem como estar relatando, ok? Como as águas das chuvas podem modificar o relevo de algum lugar? Nós falamos sobre as transformações da natureza. Vocês agora vão dizer como isso pode acontecer. 2. Como a ação do vento e da água modifica o relevo? Qual o nome desse fenômeno? Aí vocês vão dizer e depois o nome do fenômeno. 3. Quais modificações no relevo feitas pelos seres humanos você pode observar em seu município? É pessoal, isso é no seu município. Página 341. Qual é a diferença entre tempo e clima? Aí vocês vão colocar, né, que o tempo é a questão da mudança diária, de temperatura. Já o clima é o conjunto das principais características de um local. Então, meus amores, agora que a gente já finalizou as atividades, é o momento de dar tchauzinho. Mas não fique triste não, sabe por quê? Porque vocês podem falar com a tia Pri através do grupo de WhatsApp. Tem dúvida de alguma das questões que nós vimos hoje? Vocês podem estar mandando a mensagenzinha que estarei aguardando vocês lá. Lembrando, para as perguntinhas, abre de 8h20, 8h30, depende do tempo, né, da videoaula, e fecha meio-dia. Então, ó, corre lá com as suas dúvidas, ok? Então, ó, um super beijo no coração e até daqui a pouco.